A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que recebo vocês mais uma vez para o 23º dia do nosso propósito de 66 dias na leitura do livro de Isaías. Se esta é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo e que esta leitura fortaleça a sua fé e que o Senhor, nosso Deus, fale ao nosso coração por meio das Escrituras. O que acontece quando aquilo que parecia inabalável, de repente deixa de existir? Pois é, ontem nós caminhamos por Isaías 22. Nós aprendemos que nenhuma estratégia humana pode substituir uma vida de dependência e obediência a Deus. As nossas mãos podem estar ocupadas com muitas responsabilidades, mas o nosso coração precisa permanecer voltado ao Senhor. Hoje, a nossa caminhada ela vai continuar. E quero fazer uma pergunta que talvez nunca tenhamos parado para pensar. Existe alguma coisa nesta vida que realmente dure para sempre? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque as riquezas passam, os grandes impérios passam, os negócios mudam, as posições mudam, a fama desaparece. Até aquilo que parecia ser impossível cair, um dia pode deixar de existir. Quando olhamos para tudo isso, o nosso coração perguntamos essa questão. Em que vale a pena investir toda a nossa vida? Será que vale realmente investir a nossa vida em tudo? Não vamos responder esta pergunta agora, mas vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza a esta resposta. Respire fundo, acalme o seu coração. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Isaías no capítulo 23. Vamos lá? A minha versão é a versão NVT. Mas se a versão da sua Bíblia for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar, porque o mais importante é caminharmos juntos e permitirmos que o nosso Senhor Deus revele ao nosso coração aquilo que Ele deseja nos ensinar por meio de sua palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 23. Mensagem a respeito de Tiro. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral, comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessaram o mar e navegaram em águas profundas. Traziam-lhe seus cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom. Pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamentem, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo o que resta de sua cidade antes tão alegre. Como foi longa a sua história! Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes? Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram príncipes. Seus negociantes eram os nobres da cidade. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está indefesa. O Senhor estendeu sua mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens e do deserto. Construíram rampas de ataque junto aos seus muros. Demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o templo de vida de um rei, Tiro, ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como uma canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções.
para que voltem a lembrar-se de você. Depois, 70 anos, o Senhor fará Tiro nascer de novo. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. Uau, aqui estamos vendo uma faxina sendo feita, irmãos. Mas é uma faxina de dentro para fora. É como a gente limpa a nossa casa, né? A gente limpa de dentro para fora. E é exatamente isso que o Abba Pai está fazendo aqui nessas escrituras. Principalmente neste capítulo em questão. Mas antes da leitura, nós deixamos uma pergunta. Existe alguma coisa nessa vida que realmente dure para sempre? Ao caminharmos por este capítulo, nós vimos a profecia contra Tiro, uma cidade que era admirada por sua riqueza, pelo seu comércio e principalmente por sua influência. Aos olhos humanos, ela parecia inabalável, mas este capítulo nos lembra de uma verdade que atravessa os séculos. Tudo aquilo que o ser humano constrói sem colocar Deus no centro é passageiro. As riquezas podem desaparecer, o reconhecimento pode acabar, os projetos mudam, as circunstâncias podem mudar, mas Deus vai sempre se permanecer o mesmo. Isso não significa que Deus seja contra o trabalho, contra os recursos ou até mesmo contra a prosperidade. Não é nada disso. O próprio capítulo nos mostrou que no tempo determinado por Deus, Tiro vai voltar a prosperar novamente. A diferença está no propósito. No final deste capítulo, aquilo que antes servia apenas para enriquecer os outros, vai passar a ser separado para o Senhor. E esta é uma verdade preciosa que esta escritura trouxe para nós. A luz que acabamos de ler, talvez Deus esteja nos convidando a refletir sobre isso. Aquilo que temos recebido das mãos dele está servindo apenas para os nossos próprios interesses ou também está sendo colocado para a glória do Senhor? Lembra quando a gente tem que pensar como é que nós vamos fazer o nosso dízimo? Como é que nós vamos fazer as nossas ofertas? Esta é uma questão que também precisamos trazer ao nosso coração. Quando Deus ocupa em primeiro lugar, até aquilo que possuímos encontra o seu verdadeiro propósito. Por isso, irmãos, tudo aquilo que colocamos nas mãos de Deus encontra um propósito maior, muito maior do que nós mesmos. E por isso, a palavra de hoje ela é perfeita, é propósito. E se essa palavra encontrou o seu lugar no coração, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: tudo pertence ao Senhor. Talvez essa simples declaração fortaleça a fé de alguém que está também fazendo esta caminhada conosco. E o versículo que eu quero trazer para todos nós é esse: seus lucros e rendimentos, porém, serão separados para o Senhor. Não serão guardados em depósitos, servirão de alimento em abundância e roupas finas para os que vivem na presença do Senhor. Ao caminharmos em Isaías 23, nós contemplamos um Deus que continua soberano sobre todas as nações, sobre todos os reis e sobre todas as riquezas dessa terra. Nada está acima do governo de Deus. E este capítulo nos lembra que aquilo que colocamos na mão do Senhor deixa de ter apenas o valor terreno e passa a cumprir um propósito eterno. À luz desta palavra, levemos conosco uma pergunta para o restante do nosso dia. O que Deus deseja revelar em nosso coração hoje por meio deste capítulo? Muito obrigada por caminharmos juntos mais um dia. E se essa leitura edificou sua vida hoje, compartilhe esse propósito com mais alguém que deseja crescer no conhecimento na palavra de Deus ou alguém que realmente está precisando deste abraço. Amanhã entraremos em Isaías 24. Encontraremos um capítulo que vai ampliar o nosso olhar e nos mostrar que Deus continua governando toda a terra, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Te vejo até lá. Tchau, tchau.